Agora nós vamos dar o destaque para a questão dos harmônicos. No nosso inversor, nós vimos aqui que praticamente o nosso inversor de ponte completa ele é composto por dois braços que teria a mesma funcionalidade do inversor de meia ponte. Então eu faço a modulação do braço A como se fosse um inversor de meia ponte, faço a modulação do braço B como se fosse a modulação do inversor de meia ponte, e a diferença dessas duas tensões é que é a tensão da minha carga. Nós vimos que defasamos de 180 graus. E aí, ao simular, né, dentro dessa operação, vou colocar aqui a modulação, já que vou colocar aqui 1 kHz como frequência de modulação. E aí nós vamos observar qual é a segunda vantagem do nosso inversor ponte completa. A primeira vantagem em relação ao meia ponte é que a tensão na minha carga não é mais igual a metade do barramento, como era na tensão em meia ponte, mas sim a tensão total do barramento. Então observe que aqui eu tenho o meu VA0, vou até aumentar aqui essa fonte, né? Vamos até aumentar aqui para ficar mais visual. Acho que me arrependi. Manivela. Eita Jesus. Computador abençoado. Então, meu VA0, então observe que tanto meu VA0 vai de 50 a menos 50, que é metade do barramento. Meu VB0 de 50 a menos 50, que é metade do barramento. Mas a minha tensão em cima da minha carga, que é o meu VAB, ele vai de 100 a menos 100. Então, eu ganhei em tensão. Essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem vai ser lá em relação aos harmônicos. Vamos passar aqui a FFT, né, a transformada de Fourier, para pegar as amplitudes dos harmônicos. E aí nós vamos observar o seguinte. Lembre que lá no de meia ponte, o que é que a gente tinha? A gente tinha aqui a amplitude da fundamental, né, que é em 60 Hz. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Vamos visualizar aqui, dar um zoom. Ó, 60 Hz, 58,87, 60. É só a posição ali que eu marquei, né? E aí observa o seguinte, que na minha tensão de polo, que é o de meia onda, o que é que nós falamos? Que o primeiro conjunto de harmônicos era em torno do índice de modulação em frequência, ou seja, em cima da frequência de chaveamento, né? E aí é o que nós temos, ó, aqui em 1000 Hz, ó, 997, né? Só ajustar aqui a posição eu vou ter exatamente 1000 Hz, né? 1007 Hz, em 1000 Hz. Então eu tenho aqui, ó, em 1 kHz, que é na minha frequência de chaveamento, eu tenho esses harmônicos da minha tensão de polo. Que a minha tensão de polo VA0 é a mesma tensão lá do meia ponta. Mas olha que interessante. Na minha tensão de carga, eu só vou ter lá o conjunto de harmônicos em torno de 2000 Hz, ou seja, 2 vezes o índice de modulação em frequência. Então eu empurro mais ainda, né? Eu empurro mais ainda esse meu sinal para longe, né? Esses meus harmônicos para longe. E por que isso acontece? Lembre que a defasagem desses dois sinais é de 180 graus. Então, quando a gente vai estudar, não é o foco de vocês, mas quando a gente vai fazer a transformada de Fourier, você pode ter esses senos em função tipo de seno ou de cosseno que é defasado. E dependendo da posição, você pode ter um valor que é positivo e um valor que é negativo. E esses valores se complementam, né? Então, você faz realmente uma diferença entre eles. Então, observe que essa diferença ela só não vai ser feita justamente a cada 2 vezes. Se a gente der aqui um outro zoom, ó, observe que eu vou seguir esse padrão. Só corrigir aqui. Ó, observe que eu vou seguir esse padrão. Eu tenho da fundamental, onde tenho todo mundo. Aí no índice de modulação em frequência, ou seja, em 1000 Hz, eu só vou ter na tensão de polo. Na tensão da minha carga, eu já não vou ter esse conjunto de harmônicos. Melhor ainda, vou ter lá em 2mF. 2mF que é 2000 kHz, nesse caso. Observe que em 3 vezes eu só tenho nas tensões de polo, eu não tenho na tensão de carga. Só vou ter lá em 4 vezes. Ou seja, o nosso inversor em ponte completa nos dá a vantagem de a gente ter conjunto de harmônicos só em múltiplos pares do meu índice de modulação em frequência. Então, se meu índice de modulação em frequência, se a minha frequência de chaveamento foi em 1000 Hz, eu só vou ter esse conjunto de harmônico em 2 kHz, em 4 kHz, em 6 kHz. Se a frequência
de chaveamento for de 10 kHz, esse primeiro conjunto de harmônicos na minha tensão de carga, ele só vai aparecer em 20 kHz, né? E eu empurro mais ainda. Então, o formato da minha corrente vai se parecer cada vez mais com a senoide, porque eu estou empurrando esses harmônicos para distante. Quanto mais distante, melhor ainda. Então, se a gente for simular aqui em 10 kHz, só para fazer essa explicação, em 10 kHz, e simular, né? Ó, minha corrente aqui está praticamente uma senoide. Então, quando eu faço FFT, ó, eu vou ter, aqui eu vou ter em todos, né? Eu vou ter em 60, opa, desculpa. Aqui eu vou ter em 1000, né? Aqui, ó, eu vou ter em 1000 na minha tensão de polo, mas eu não vou ter na minha tensão de carga, em 10.000 Hz. Aqui eu só vou ter em 20 kHz. 30 kHz eu só tenho tensão de polo, não tenho aqui na tensão de carga. 40 kHz eu vou ter na tensão de carga. 50 kHz só vou ter nas tensões de polo. 60 kHz eu vou ter na tensão de carga. Então observe que o primeiro conjunto de harmônicos é em 20 kHz.